Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam especialmente bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um encontro aqui pela Fraternidade Espírita Camilo Chaves. E eu tenho a honra de estar aqui iniciando com vocês esse nosso encontro. E antes da gente dar o início, convidar as pessoas para elevar os seus pensamentos ao alto, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade, os bons espíritos, agradecer pela vida, pelo nosso dia, pelos amigos, pelos companheiros, as companheiras, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelos nossos problemas também, pelas nossas possibilidades de aprender juntos aqui no nosso planeta Terra, com um só objetivo, que é a nossa evolução perpétua, contínua. Pedir ao nosso grande irmão, esse espírito que nos inspira bastante, que passou por aqui e recebeu o nome de Jesus, que ele esteja conosco nesse momento, nessa oportunidade, que possa nos acompanhar. Pedindo permissão a Deus, nós vamos dar início a esse encontro, desejando que vocês possam compartilhar conosco algo que estamos trazendo para a nossa melhor compreensão do assunto que vamos expor e trabalhar com todos e todas. Queria antecipadamente agradecer a comunidade da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, toda a sua direção, as pessoas queridas que acabam tendo o nosso contato direto, em especial o Renato, que está nos bastidores, a Margarida, minha querida amiga, e a todos e todas que participam aí do planejamento e nos possibilitaram esse nosso encontro. Bom, pessoal, eu quero pedir licença a todos vocês para já iniciar compartilhando uma tela aqui com todos, me apresentando para vocês. Pedi o Renato para subir, obrigadinho. Me apresentar, eu sou o Beto Ramos, de Uberaba. A gente tem um instituto, chama Instituto Revelare, e nós temos também um canal na internet, que é a TV Revelare. E ali nós também estudamos e compartilhamos o nosso conhecimento. Portanto, hoje eu tenho muita alegria de estar com vocês aqui nesses minutos até às 9 horas. Então, convidar vocês na prática para uma reflexão e já vou aqui então trazendo algumas imagens para nós. O nosso tema escolhido, apesar de que me foi solicitado um outro, e eu entendi que para uma outra hora a gente faz talvez um seminário, um encontro maior, por conta do conteúdo, que é bastante extenso. Hoje a gente fala um pouquinho sobre expiação e prova no ensino dos espíritos. Quando a gente fala de expiação e provas no ensino dos espíritos, obviamente, nós estamos falando de Allan Kardec. Nesse sentido, é preciso, primeiramente, nós questionarmos a classificação da doutrina dos espíritos, como é que nós a concebemos. Kardec, na obra O que é o Espiritismo, classifica a doutrina espírita como uma ciência da observação. No entanto, é comum nós estarmos diante de situações em que a classificação é outra. Sabemos nós que parte do movimento espírita adota uma outra tese, uma outra classificação, que é o espiritismo como uma religião. Parte do movimento espírita que classifica o espiritismo como religião fundamenta na obra
o Consolador, desse amado, querido Espírito, grande Espírito Emmanuel, bem como outros tantos, faz essa mesma classificação baseado numa revista espírita do ano de 1868, mês de dezembro, em que Kardec respondeu a essa indagação. O que é o Espiritismo? É uma religião? E ele disse categoricamente que não é uma religião, apesar de respeitarmos todas as demais interpretações que vão considerar o Espiritismo religião. No entanto, é preciso a gente destacar por que falarmos nessa classificação do Espiritismo quando o nosso tema é prova e expiação. É porque a maneira como nós vamos lidar com provas e expiações, como nós vamos explicar para aquelas pessoas que frequentam as casas espíritas, como nós vamos explicar para aqueles que não estudaram o Espiritismo, como nós vamos lidar, às vezes, até para nós mesmos, que talvez não tenhamos o conhecimento que nós propomos compartilhar nessa noite. Tudo que nós estamos trazendo aqui, quero deixar claro, que é um convite à nossa reflexão. Não cabe a mim, nem é meu desejo, mudar, modificar o pensamento de nenhum de nós aqui que esteja acompanhando e participando. Mas é claro que quando nós adotamos a tese de que o Espiritismo se trata de uma religião, a gente não percebe, mas ao tratar de prova e de expiação, trazemos uma ideia pré-concebida do nosso atavismo ancestral, que é o castigo e a recompensa. E a nossa relação com o Espiritismo, baseado nessa concepção, que vai levando uma ideia para outra ideia, para outra ideia, e aí a gente fica diante de um labirinto e que muitos não conseguem se desvencilhar dele. Essa relação com o Espiritismo, pensando que há castigo e recompensa e que o Espiritismo ele é uma religião, ele vai nos levar a várias tensões entre os institutos. Perguntamos, o que é o Espiritismo? A pergunta é, você espírita, com qual classificação ficará? Com a classificação de Allan Kardec ou com a classificação que existe em nosso movimento espírita brasileiro? É preciso destacar o nosso objetivo do encontro. O nosso objetivo aqui não é violentar a sua concepção acerca dessa doutrina maravilhosa, de maneira alguma. Mas é imperioso que a gente possa mudar a forma de abordagem desse tema, prova e expiação em especial, e vamos ver que a forma como nós classificamos a doutrina dos espíritos pode nos levar a outras tensões, e eu vou também trazer como exemplos. Então, como nós nos dirigimos aos confrades espíritas, e principalmente, como eu disse, em geral aos não espíritas. Dependendo dessa classificação, a gente pode produzir uma abordagem que, ao contrário de esclarecer, consolar, nós vamos produzir um resultado que nós não queremos. A nossa proposta de trabalho é fazer o compartilhamento desse conteúdo e apresentando a nossa compreensão acerca desse tema e fundamentado segundo a obra espírita. Então, obviamente, nós não vamos nos socorrer em obras mediúnicas, nós vamos nos socorrer na doutrina dos espíritos, assim como trazida pelos espíritos superiores para a lavra de Allan Kardec
e é isso que nós vamos tentar nos desincumbir. Já que a gente disse que há tensões que são provocadas, tensão é quando tem uma coisa forçando a outra. E por conta da gente não se aperceber que a classificação que fazemos do espiritismo provoca essa tensão, porque a gente não esvazia o copo, não abre a nossa mente, não recebe o novo. E sabemos que a doutrina dos espíritos é o novo, traz novidades, apesar de o espiritismo estar em a natureza, como afirmado por Kardec. A primeira tensão é entre a ideia de livre-arbítrio e de reencarnação compulsória. Olha, vejamos, né? Tem uma ideia no meio espírita da reencarnação compulsória, mas ao mesmo tempo em que nós temos o livre-arbítrio, como que se dá isso, essa tensão? Então, a gente vai para a doutrina dos espíritos e nós encontramos na Revista Espírita do ano de 1866, naquele PDF da FEB, a página 214, a ideia do livre-arbítrio. E ali, a certa altura, nós apreenderemos que o homem tem, pois, um círculo dentro do qual ele pode se mover livremente. Então, ele age. E se ele pode mover-se livremente, essa liberdade, ela não é absoluta. Mas quais são os limites colocados para cada um de nós, espíritos em evolução no nosso planeta? São as leis da natureza. Lembrando em O Livro dos Espíritos que as leis da natureza são as leis divinas, as quais ninguém pode transpor. Nós podemos decidir não cumprir as leis divinas, não observá-las. E o que diz o Livro dos Espíritos? Que quando nós não observamos as leis divinas, nós estamos praticando o mal para nós ou para os outros. Eu estou falando da questão 629 de O Livro dos Espíritos. Adiantando um pouco mais e trazendo um pouquinho de compartilhamento, nós teremos a questão envolvendo, então, essa tensão de livre-arbítrio com reencarnação compulsória. Será que isso é possível? Será que nós temos essa notícia de que, de fato, nós vamos reencarnar dessa ou daquela maneira e a lei está posta, é isso, vamos compreender que é segundo as suas obras, mas que é uma tábula rasa. Então, nós verificamos, lá naquela mesma revista espírita mencionada, que na esfera da atividade individual, cada espírito, livremente, ele exerce a sua ação de acordo com o conhecimento que ele detém. Essa liberdade, na esfera da ação do espírito, na encarnação, ou quando é espírito, na erraticidade, essa liberdade, ela faz parte das leis naturais, das leis divinas, não está contrária. E é necessário que nós estejamos, então, exercitando essa liberdade, porque é através da nossa liberdade de escolha, de fazer o bem, fazer o mal, para nós ou para os outros, ou para os outros e para nós, dentro daquele limite estabelecido pelos espíritos nas questões 629, 630, 631 ali. Então, nós somos chamados, convidados para participar do conjunto geral. Cada atividade minha, ela influencia na harmonia do conjunto. Mas é dessa maneira que eu evoluo, então eu tento, acerto, erro, tento novamente, erro, tento novamente, acerto. E isso é produzido, esse campo de ação é nas sucessivas reencarnações. Isso é o que nos proporciona trabalhar junto ao conjunto. Qual que é o objetivo disso? O objetivo está lá na questão 132. Nós nos encarnamos para que a gente possa adquirir as condições adequadas e necessárias para a gente auxiliar
do nosso tamanho, independente do seu grau evolutivo, mas do ponto de vista que você se reencarnou, que você vai concorrer para a marcha geral das coisas, você vai, então, ocupar um espaço e participar daquele ponto de vista na obra da criação. Lá na questão 262, nós também ouvimos que Deus pode impor certa existência a um espírito, quando esse espírito, porque está inferior ou está endurecido, não se mostra com a aptidão necessária para a compreensão daquilo que é útil para si mesmo. Então, ele vai ser convidado para uma existência que sirva para ele, espírito reencarnante, a sua purificação e ao seu progresso. Isso é, ao mesmo tempo, prova e, ao mesmo tempo, expiação. Porque prova é o que nos ajuda à purificação e a progredir. Mas expiar para eu também expurgar as minhas imperfeições. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também no item 8, traz para a gente que as tribulações são impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para que eles possam fazer uma escolha com conhecimento de causa. As pessoas param aqui nesse ponto e já diz assim, reencarnação compulsória, está tudo escrito aí. Por que há uma tensão? Ora, gente, a ideia de reencarnação compulsória não está presente na obra espírita, nas obras fundamentais. Elas se encontram, entre outras, no Consolador, de Emmanuel e Chico, Missionários da Luz, onde o Anacleto também fala pelo Chico, Memórias de um Suicida, que é o diferente aqui, né? É o irmão João, pela Dona Ivone, nos Domínios da Mediunidade, o Aulus fala pelo Chico, através do Chico, obviamente, Ação e Reação, Silas, através do Chico. Percebam aí que nós estamos diante de uma tensão com a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque nós nos lembramos que o ser humano se movimenta dentro de um campo de ação em que ele é limitado pelas leis naturais. Então, nós não podemos depreender que toda aquela leitura da lousa anterior, falando da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está contrário a esse pensamento que é a regência das leis naturais. Então, quando os espíritos, comunicando-se ali, trazendo as informações, eles disseram o seguinte: reencarnação é uma lei natural, todos vão reencarnar. Portanto, a reencarnação ela é compulsória por si só. É uma lei de Deus. E todos nós vamos nos reencarnar. Qual que é o objetivo da reencarnação? É chegar a espírito puro, mas além disso, assumir a nossa parte na obra da criação. Então é por isso que nós teremos que reencarnar. Às vezes, nós não queremos corrigir aquela imperfeição que está lá no nosso íntimo, que a gente acalenta como se fosse uma criança. Então, vêm os espíritos para nos ajudar a fazer a melhor escolha. E isso faz parte das leis divinas, desse campo de ação. Por quê? Porque está lá na escala espírita que nós temos graus e que tem os espíritos imediatamente superiores, os inferiores, e que aqueles que são superiores aos inferiores exercem uma influência de natureza moral aos espíritos inferiores. Portanto, aquele endurecido, aquele que tem má vontade, ele se dobrará à condição de superioridade moral daquele espírito que vem para o auxiliar. Mas a gente precisa ir um pouco mais longe para tentar compreender isso. Vamos lá. Os motivos de se dizer que há uma reencarnação compulsória, resumidamente, com toda generosidade, porque aqui nós não estamos julgando o conteúdo das obras, mas em suma traz os seguintes motivos. Deus dá a cada um segundo suas obras, repetidos abusos ao livre-arbítrio reclama a providência divina, a encarnação é sempre oportunidade de aprendizado, mas a lei de amor
induz o espírito ao retorno ao bem. No estado errante, nós não temos a condição de ficar perpetuamente naquele estado. Eu poderia escolher não reencarnar mais? Não posso, porque há uma lei da reencarnação. Então, está dentro daquele limite da minha escolha. Eu não posso escolher não reencarnar se eu sou imperfeito, mas eu posso escolher encarnar, como foi Jesus aqui na Terra, quando eu já sou espírito puro, que tem uma pequena diferença aí. A nossa fonte aí, viu, gente, é Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês possam nos ajudar depois pesquisando também, né? Então, o Kardec vai escrever que é preciso usar um meio, um método, para que a gente afaste a imprudência de aceitar uma opinião pessoal. O Erasto disse, é melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. E o Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta a autoridade da doutrina dos espíritos. E ele, então, vai falar, tanto lá quanto na Gênese, que a doutrina dos espíritos não é uma concepção puramente humana. E que os espíritos, individualmente, não possuem toda a verdade. Ele faltou um nãozinho, ele me perdoem, tá? Só que ele está falando, na verdade, eu quero fazer uma afirmação, mas o Kardec está perguntando, né? A doutrina espírita é uma concepção puramente humana? Não, não é. Os espíritos possuem toda a verdade, penetram todos os mistérios, têm conhecimento que vão além da sua depuração? Também não, nós temos uma escala espírita. Então, o que o Kardec utilizou como método para não incorrer em erro? Ele buscou a universalidade do ensino dos espíritos, que é de onde decorre a força do espiritismo. E ele desenvolveu um método científico. E aí é que eu convido para a ideia de que é preciso ir para a classificação de Kardec, porque ele diz que é ciência, ele não diz que é religião. Se for religião, aí nós temos aquela ideia da imposição. E aí a gente afasta o campo de ação do indivíduo, do espírito, dentro do limite das leis naturais. Então, o Kardec desenvolveu um método científico para validar o ensino dos espíritos, como sendo aquele princípio espírita, ou que fosse um conteúdo relevante para o espiritismo. Desenvolveu esse método. Bom, esse método é o controle universal do ensino dos espíritos. Usa o quê? Razão lógica, rigorosa e bom senso. Concordância espontânea do ensino pelos espíritos, pluralidade de médiuns. Então veja que quando eu trouxe a ideia da reencarnação compulsória, eu trago uma informação de que se baseia num conjunto de obras que não favorece essa ideia da pluralidade de médium, né? De médiums. Fundamentar o controle universal também, né? Fundamenta essencialmente nos princípios doutrinários. Esses princípios doutrinários precisam da concordância espontânea do ensino dos espíritos. Mas precisa também, além de mais de um médium, vários, plurais, diferentes, porque eles vão dizer pluralidade das diferentes fontes de onde emanam as informações. Então vamos lá. Por que nós estamos falando disso se o assunto é prova e expiação? Porque isso faz toda a diferença para a gente compreender lá na frente que a gente precisa ter cuidado com o avaliar o ensino dos nossos companheiros de jornada, que a diferença é que estão estudando o espiritismo, mas só apenas não tem corpo, são espíritos. E que ao compartilhar a informação conosco, utiliza um médium, uma pessoa para nos filtrar a informação, obviamente, para que ele manifeste, né? Vamos seguir, então,
aqui um pouquinho, eu estou trazendo o prefácio da obra Os Mensageiros, assinada por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, fevereiro de 44, que ele faz uma observação muito interessante. Então, quando eu estou nessa tensão entre adotar a posição de um espírito ou não acerca desse ou daquele tema, eu preciso ter cuidado, ver o que a doutrina espírita está tratando acerca do tema e, às vezes, deixar no stand-by. Lá nos Mensageiros, chamando a nossa atenção, o Emmanuel disse, olha, nessa obra aí, é preciso entender que ninguém trai as leis evolutivas. Então, quando você pega um chimpanzé e leva ele para o palácio, e depois ele vai contar para os chimpanzés da floresta como é esse palácio, ele vai contar como o chimpanzé. O Emmanuel não chamou o nosso amado André como chimpanzé. Ele trouxe uma parábola, ele contou uma historinha, ele trouxe uma comparação, para que a gente lembre que ninguém pode trair as leis evolutivas. Ele está dizendo, olha, quando o André falar do mundo espiritual, tenha sentido que ele está trazendo opiniões de como ele vê. Isso não quer dizer que ele está certo ou que ele está errado. E nem estou aqui para dizer que ele está errado. Estou aqui para dizer que a nossa concepção religiosa pode levar a atribuir uma autoridade para o André que nem ele quer. A gente precisa dar autoridade para ele como um irmão desencarnado que está estudando o Espiritismo como a gente. E ele é que trouxe, assim, grande maioria nas suas obras, ideias da reencarnação compulsória. E, obviamente, mesmo trazendo palavras de outros espíritos lá naquela obra, a narrativa é do André Luiz. Então, tem que ter cuidado com as informações, porque é preciso ter aquele controle ali, a pluralidade de médiuns, né? Então, o que é expiação e prova no ensino dos espíritos? Eu estou definindo prova e expiação com base na ciência espírita ou numa concepção religiosa? Quando eu faço isso, eu preciso verificar se eu, o Beto, tenho um conhecimento acerca do assunto com vícios ou com falibilidade. Ou seja, às vezes ele não está completo. Então é preciso que a gente se socorra naquele trabalho hercúleo do codificador, antes de raciocinar de outro meio. Então, quando eu estou pensando numa doutrina religião, quando eu estou pensando em livre-arbítrio mitigado, relativizado, porque tem um Deus providência que tudo faz e tudo interfere, eu não faço nada. Se eu imagino que eu reencarno compulsoriamente para pagar dívidas, eu estou com uma concepção viciada com falibilidade. E é isso que eu tento dialogar e vou tentar trazer para o nosso compartilhamento, longe de mim querer estar com a razão. Uma das coisas que nós vamos enxergar no capítulo 19, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a tensão entre fé racional e fé religiosa. O Kardec ali, resumidamente, ele fala assim, para que nós possamos estudar alguma coisa e ter daquilo que é objeto que estamos estudando a inteligência perfeita, nós precisamos não só ver, a gente precisa compreender. Então, qualquer conceito, instituto, dentro dos nossos estudos espíritas, precisam levar esse ponto de Kardec entre a tensão entre fé racional e fé religiosa. Fé racional é aquela que provém da ciência da observação. Ou seja, eu posso perguntar por quê, eu posso questionar e eu posso refutar. Eu posso dialogar com os espíritos de igual para igual. Os espíritos não são infalíveis.
É isso que a gente precisa trazer para as nossas reuniões, para as nossas casas, discutir acerca disso. Lá nesse mesmo item, o Kardec está nos convocando a pensar na fé cega. A gente precisa afastar a fé cega, né? Então, vamos lá. Tensão entre religião e ciência. Como que eu reconheço que eu estou classificando aquilo que eu vou apreendendo de conteúdo da doutrina espírita como ciência? Como reconhecer quando eu estou considerando aquilo com base em religião, ainda que eu não discuta sobre isso, ainda que eu não fale sobre isso? Porque é muito fácil falar assim, não, agora eu estou estudando espiritismo, minha fé é racional. Será que é mesmo? Porque, às vezes, nós não reconhecemos essa tensão que existe na ideia de um espiritismo como religião e de uma ideia de um espiritismo como ciência, porque alguns vão defender a concepção híbrida. Ao mesmo tempo, ciência, porque Kardec disse, mas eu li em algumas obras que tem esse aspecto religioso, Consolador de Emmanuel, por exemplo, aquele tríplice aspecto, mas o Kardec não fala nesse tríplice aspecto, ele inclusive fala ao contrário. E aí é que entra, então, essa ideia que a gente até já percebeu que é tido no movimento como uma lei, a tal lei de causa e efeito ou de ação e reação. Então veja bem que a gente veio caminhando com a tensão entre o livre-arbítrio, a tal da reencarnação que é compulsória, a tensão entre fé racional e fé religiosa, a concepção híbrida. E aí, de repente, na concepção híbrida, para explicar aquela tal compulsoriedade, que vai redundar na reencarnação para expiar, para pagar, temos a lei de causa e efeito, ação e reação. A pergunta é clara: há uma lei de causa e efeito no Espiritismo? E a gente responde: causa e efeito, em Espiritismo, não é uma lei. E não funciona para todos os humanos na condição de destino de karma. Kardec define causa e efeito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, e ele diz que é um axioma, não uma lei. Um axioma tem a sua função. O axioma é usado para explicar aquilo que nós não conseguimos demonstrar. Por exemplo, Deus e a criação. A gente tem uma fé, crê, mas a gente não demonstra. Então, nós estamos dizendo que há um axioma aí de causa e efeito, mas é indemonstrável. Você consegue provar a existência de Deus? Aí alguém fala assim, olha para uma semente. Tá, mas aquilo ali, para a ciência, não comprova. Então, nós temos a tensão entre religião e ciência. Mas veja, o Kardec nos ensinou que a nossa fé precisa ser raciocinada. Então, ele não diz que há uma lei de causa e efeito, mas axioma de que a todo efeito corresponde uma causa. Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Ora, vejamos. Se a causa ela não é demonstrável, a liberdade do espírito de fazer suas escolhas, isso é demonstrável. Então, será que tem, de fato, uma lei de causa e efeito regendo essa escolha livre? Veja, temos, de fato, uma causa e um efeito. Porém, a causa e o efeito sempre como causa, como efeitos, desculpe, como consequência. Do quê? Da liberdade de escolha. Então, eu tenho aí um livre-arbítrio que me permite escolher e que causa um efeito. Mas veja bem, a pergunta é, se a lei é para coisa regular, o axioma não é demonstrável ou não é demonstrável? Veja bem, se a coisa não é demonstrável, ela não é regular. Ou seja, o indemonstrável não é regular. Se não é regular, logo não é lei.
Ah, mas eu não estou entendendo. Vamos lá, que a gente vai tentar dialogar com essa ideia. O que significa a palavra lei? Na filosofia, são as relações constantes que existem entre fenômenos naturais. Naturais. É uma regra. A moral, que é o que vai reger a nossa escolha, é a moral. A moral, ela possui uma regularidade como uma lei. A minha moral é igual à sua. A nossa moral é igual à moral dos espíritos, lá na questão 629. A nossa conduta humana moral no planeta Terra repercute a moral ensinada pelo Cristo? Isto é, nós já a praticamos? Não. Portanto, não é regular. Se não é regular, não é uma lei. Por quê? Porque a moral, ela é produto daquilo que é imposto a nós mesmos pela nossa própria razão. E essa nossa razão está na razão da consciência que temos do nosso conhecimento, né? Daquilo que amealhamos, do nosso patrimônio mortal da alma, e que determinam condições e circunstâncias. Bom, vamos então em expiação e provas, está relacionado com o quê? Com a moral espírita da questão 629 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer que é a regra da boa conduta. A moral espírita é a regra da boa conduta. O que é isso? Fazer o bem visando o bem da coletividade. E o que é se conduzir em meio humano? É agir livremente diante das leis da natureza. E aí vamos mais. Olha, causa e efeito, ação e relação. Ação e reação, desculpe. Causa e efeito é filosofia. Ação e reação é lei da física. Então não dá para a gente usar o axioma filosófico de causa e efeito e juntá-lo com a ideia de ação e reação, que é onde nós fundamentamos a ideia de reencarnar para pagar. Fez isso, logo acontece aquilo. Todas as obras que trazem essa tábula rasa precisam ser avaliadas diante da doutrina dos espíritos. E aí a gente entender o que o espírito está falando, de qual assunto que ele está tratando, se ele está dizendo de uma modalidade, se ele está trazendo ouro para a gente ali fazer o encontro dele, né, tirar a periferia e buscar o ouro. A gente precisa disso. Então, é um estudo muito racional. E os espíritos vão nos ensinar, nessa mesma questão 629, que agir bem ou mal, ela é resultado do conhecimento que nós adquirimos, da compreensão que a gente tem do bem e do mal, das condições, das circunstâncias que que estejam diante de nós. Nós estamos conscientes daquilo que estamos fazendo ou não. Nós temos consciência dos atos. Então, veja, um dado aqui. Não sou eu que julgo se o seu ato é consciente ou não. Eu não estou dentro da sua cabeça. A mente pertence ao espírito. E ela não é invadida por ninguém. Nós podemos, até enquanto espírito errante, quando somos espíritos superiores ou semelhantes, ver o que o outro está pensando. Se a gente tiver interesse naquilo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Na Terra, de forma alguma. Então é preciso ter consciência ou não dos atos. E essa consciência decorre do nosso conhecimento adquirido ao longo das sucessivas reencarnações, bem como daquela inteligência perfeita do objeto pesquisado. O objeto pesquisado não sou eu, ser humano, que estou estudando a mim mesmo para corrigir as imperfeições, e as reencarnações é para essa situação? Sim. Então, eu preciso ter compreensão daquele conhecimento. Eu, às vezes, tenho conhecimento, mas não compreendo. Então, preciso ter o conhecimento e, junto dele, a compreensão. Então, fica claro que nós, quando falarmos de expiação e prova, nós não estamos falando de uma lei da física, mas da moral espírita que, claro, decorre da compreensão que o espírito tem de si mesmo, do conhecimento amealhado. E aí nós temos algumas questões no Livro dos Espíritos para a gente compartilhar. Resumidamente, 393, vamos encontrar, fazendo ali uma leitura daquela questão, que quando o espírito entra na sua vida de origem, na pátria, né, aquela é a única pátria que tem.
que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e o que é causa do seu sofrimento. Ele está passando em inventário, né? O Paulo falou, né? O homem só dá nascer uma única vez, depois que ele morre vem o juízo, né? Salvo engano, se eu não tiver errado, é Paulo. Se não for Paulo, é João, mas a ideia é essa. Então, nós é que vamos passar inventário. Está escrito aqui. A gente vê as faltas cometidas e o que está causando o nosso sofrimento. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição, precisa corrigi-la. Eu cometi falta pelo quê? Porque eu tenho uma imperfeição que me leva a cometer esse ou aquele ato. Lembra daquela ideia do livre-arbítrio? E a gente age dentro de um determinado espaço, segundo o conhecimento adquirido que temos, sempre regido pelas leis naturais. No assalto, né? Bem como aquilo que poderia ter impedido de cometer. Então você fala, poxa, aqui tem uma possibilidade aqui de não cometer essa falta. O que poderia impedir? Isso aqui é uma possibilidade de amealhar uma virtude. Então vai estudar isso. E é claro que esse estudo de si mesmo dá a oportunidade para o espírito compreender a justiça do grau que ele está na escala espírita, ou seja, que lhe é dada, né? E procura nova existência necessária a reparar aquela que acabou de escoar. A posição do espírito está definida lá na escala espírita. Conhecimento adquirido, paixões, virtudes alcançadas, hábitos condicionados, etc. Todos nós estamos sob a égide da lei do progresso. Não tem salto de simples e ignorante para espírito puro, e assim, né, nós vamos seguindo a nossa senda evolutiva. A questão 393 do Livro dos Espíritos vai falar de provas. Então, se eu estou estudando a mim mesmo, eu observei as faltas, imperfeições, etc. O que eu vou procurar? Eu vou procurar gêneros de provas semelhantes às que eu já passei. Ou eu vou verificar que tipo de luta, isto é, expiação, que pode ser apropriada ao meu adiantamento. Então, aqui, claro que está as vicissitudes que foi tratada lá na questão 262A, daquela reencarnação que pode nos auxiliar a fazer melhor escolha. Então, o que pode nos ajudar ao nosso adiantamento? A gente vai procurar isso. E é claro que essa segunda parte repercute na compreensão da 262A. O espírito pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender. Então, ele não tem conhecimento de causa, ele está ignorante, ele está endurecido, mas ele pede. E a forma de pedir pode ser até pelo próprio sofrimento, que vai fazer aquele que está te amando chegue próximo a você, aquele seu espírito simpático, seu espírito protetor, o anjo guardião, e eles virão. A maneira de pedir aí, ela varia ao infinito. Os que são superiores vêm para ajudá-lo nessa nova tarefa. Porque sabe, os espíritos superiores sabem que o espírito, que será, os espíritos que estão buscando os espíritos superiores, sabem que aquele que virá em companhia para ele, como guia da nova existência, vai ajudá-lo a não errar naqueles pontos que ele precisa reparar. Vai dando uma espécie de intuição do que ele já fez. Então, eles fazem todo um estudo ali, né? Na questão 399, nós vamos também buscar, em resumo, que sendo as vicissitudes da vida corpórea, prestem atenção, o Livro dos Espíritos está dizendo, não é o Beto, sendo as vicissitudes da vida corporal ao mesmo tempo uma expiação de faltas do passado, provas para o futuro, segue-se que, da natureza desses problemas, dessas vicissitudes, possa-se induzir o gênero da existência anterior. Então, Kardec faz uma pergunta, faz uma afirmação, né? Ali, faz uma afirmação, faz uma pergunta para os espíritos, porque ele quer saber se tem jeito de fazer um estudo da reencarnação para saber o que foi na vida passada. Os espíritos, então, vão responder. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou. E todo mundo fala, está vendo? Lá é punição, é castigo e recompensa. Então, logo, é religião. Só que os espíritos complementam. Eles dizem assim, entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Ou seja,
nem sempre eu tenho como reconhecer quem foi, o que fez, onde esteve, com quem andou, porque há aqueles espíritos que possuem suas tendências instintivas, ou seja, o espírito imprime seu caráter ao corpo físico que ele vai usar na reencarnação. São um índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, é claro, gente, que nós somos resultado daquilo que amealhamos. Nós somos o resultado daquilo que construímos. Então, essa questão da punição que está sendo falado aqui é o sofrimento que você buscou conhecer no mundo espiritual. Então, lembra lá da 393? Fez o estudo? Está relacionado lá. Viu o que precisa de consertar ali? Qual que é o gênero de prova? O que seria legal para você lutar aqui como problema, para que você não cometa os mesmos erros, para ter mais tolerância, mais paciência, e etc. Talvez para não roubar do alheio, né? Então, é preciso ter isso em mente, né? Na questão 399, ainda há essa ideia aqui, né? A maneira como nós cumprimos a vida presente vai repercutir na vida futura, a vida futura vai repercutir nas escolhas posteriores do espírito, que reencarna, né? Tem a vida presente, que repercute na futura, e essa aí essa representação aí é da nossa vida de espírito, círculo virtuoso, né? Então, ali nós vamos buscar resumir da seguinte maneira, fazendo uma síntese, né? Kardec escreve uma nota lá grande, né? Nós precisamos considerar as antipatias, nossas simpatias, nossa sintonia, nossa preferência, e aí Kardec vai dizer, a natureza dos problemas e das provas que nós sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos, do que fizemos. Também nos podem, ou seja, não é uma regra, não é uma lei. Do mesmo modo que neste mundo a gente julga os atos de um culpado pelo castigo que a lei infringiu. Então, matar alguém é crime. Então, tem lá a pena para aquele que matou alguém. Kardec está usando essa mesma ilação. Então, você vai dizer, se aqui tem essa pena assim, 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 é porque cometeu tal crime. Então, dá para ter essa ideia. Mas no Código Penal, nós vamos ver várias penas que têm o mesmo número de anos e que não foi o mesmo crime. Então, por isso que ele vai dizer, também pode, mas não é regra. Assim, o orgulhoso. E aí é que é importante, porque aqui ele não fala de coisa física, ele fala das imperfeições morais. O orgulhoso vai ser humilhado, uma existência subalterna. Então, lá, ele escolheu estar numa existência em que ele vai ter inferioridade em relação a superiores. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Superiores e inferiores? Mas é o espírito que escolhe, ou ele vai estar junto com os espíritos ali para fazer uma melhor escolha, porque ele tem dificuldade de escolher, né? O mal, o rico, o avarento, miséria, o cruel, pelas crueldades que vai sofrer, mas não é a mesma crueldade. Não é uma tábula rasa. Você foi morto por faca, vai morrer por faca. Cortaram a sua barriga, vai cortar a sua barriga. Não. Crueldade. O que é crueldade para mim pode não ser para você. E na expiação de um espírito, uma vida cruel para ele vai ser talvez apenas e tão somente como lá na obra O Céu e o Inferno, para os suicidas, que é um casal, por amor e por dever, eles não querem ficar vivendo porque estavam a ponto de cometer o adultério, então eles se suicidam juntos. E qual é a pena de ambos? Está lá no Céu e no Inferno, está também na Revista Espírita. A pena é não se reencontrarem nas próximas reencarnações. Então não tem nada físico. Já no mundo espiritual eles já começam a espiar dessa maneira. É bom a gente observar lá. Mudei aqui, mas vamos voltar, né? E o tirano, né? O tirano pela escravidão, né? Mas a escravidão, só pela escravidão, aquela dos grilhões, tem muitos tipos de escravidão, escravidão aos vícios. Então é preciso entender bastante, abrangendo aí o campo, né? O mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, né? E aqui na 983 nós vamos ter
as penas temporais. Lá também vai dizer que o espírito expia suas culpas numa nova existência. Mas é culpa que ele estudou lá naquele período que ele desencarnou, estava sofrendo, que ele tem uma imperfeição. Então agora ele quer uma nova existência para expurgar isso, né? Por isso que o Kardec escreve lá no Céu e o Inferno que a categoria do planeta Terra é de como se fosse o purgatório da doutrina católica, né? Que ele vai dizer que de fato há um purgatório, né? Então, a pergunta é assim: o espírito expia suas culpas numa nova existência? Ele passa apenas os sofrimentos materiais? Então, será exato dizer que depois da morte ele só tem sofrimentos morais? Aí eles vão responder: como espírito não existe dor física, está lá na questão 983. Então, qualquer espírito comunicante que diz que está sentindo dor física não está. Mas, segundo as faltas que tenha cometido, suas dores morais é que são muito mais cruciantes. E aí, ele está tão... o remorso dele está tão amplo, né? Para mencionar, por exemplo, Emmanuel, que discorre sobre o suicídio, no capítulo 48 da obra Religião dos Espíritos, né? Então ele usa essa palavra, um amplo remorso. Então o espírito amplificou o seu sofrimento. Então, o que ele vai escolher, talvez ele nem consiga ultrapassar em 1, 2, 3, 10, porque ele escolhe penas ou reencarnações muito mais cruciantes, mas é ele que está escolhendo. Então, por exemplo, para um que foi mal rico, esmolar, não é? Ser privado das coisas, estar na miséria, ele está dizendo, o mal rico pode passar a esmolar, mas nem todo que esmola é mal rico. É isso que ele disse. Não vai estudar todos assim, julgar dessa maneira, porque também pode, mas não é regra, não é lei. Né? Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza será forçado a obedecer um senhor mais duro a que ele tenha sido. Mas é ele estudando as suas existências futuras e possíveis para corrigir suas imperfeições. Lá ele vai dizer: todas as penas e atribulações da vida são expiações de falta de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Então, aqui também é uma questão que precisa se observar. Causas anteriores das aflições, mas também a causa atual. Então, eu não posso apontar o dedo para o irmão. Então, ele vai dizer, né, ao sairdes daqui compreendereis bem, e cita os itens 273, 393, 399, que a gente acabou de mencionar, lá nas penas temporais. Então, o conjunto precisa ser lido em conformidade. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, paixão é imperfeição moral. É aquele que está fazendo o menor esforço para evoluir. Em geral, ele já vai começar a espiar aqui, né? Então ele tem uma felicidade, mas a felicidade é efêmera, né? O Emmanuel chama de queda moral. Está caindo e não está vendo. Está rindo de si mesmo. Mas certamente vai espiá-la numa outra existência tão material quanto essa. Ou seja, ele não consegue depurar o seu perispírito para já galgar um outro planeta, né? E depurar a si mesmo para conviver em meio aos bons espíritos, né? Então, aqui eu pulei um, né? Não pulei, não. Então, vamos lá para a gente encerrar, né? Para a gente finalizar. A moral espírita, que a gente falou lá no começo, né? Por que tudo aí tem a ver com essa ideia de expiação? Preciso considerar a moral espírita. Né? O bem moral é aquele para o qual a lei que regula a atividade humana está apontado, está lá na questão 629. Como é que nós, seres humanos, agimos? O princípio de cada ação nossa é de acordo com o dever. Quem fala isso é o Lázaro, lá nas instruções dos espíritos, naquele texto, o dever. Então, o que vai reger as nossas ações é o dever. E é por isso que quando eu não ajo pelo dever e faço escolhas erradas, o meu sofrimento está amplificado lá. Porque o princípio é fazer o bem é fazer o bem para todos. Então, nós temos o dever como a obrigação moral da criatura para com ela mesma, primeiramente, e depois para com os outros. Né? Aquela história assim, ama o outro como a ti mesmo.
O dever íntimo, ele está entregue àquele campo de ação que é da escolha, do livre-arbítrio. O que está regendo isso? A consciência. Já está compreendendo? Então tem um aguilhão. Esse aguilhão da consciência é em razão do conhecimento adquirido. E é ele que faz você ter aquela probidade interior. Probidade é a sua honestidade para consigo mesmo, mas depende do conhecimento, da sua evolução. Traduzindo em miúdos, do grau que você ocupa na escala espírita. Então, esse conhecimento já adquirido, ou seja, a ciência que eu obtive daquilo que está sendo revelado para mim como espírito imortal, isso é que vai me advertir e me sustentar. Mas para mim é de um jeito, para você é de outro. E para todos os que habitam o planeta, encarnados e desencarnados, diferente. Muitas vezes, esse aguilhão da consciência não consegue superar aquelas paixões que a gente acabou de mencionar ali. Por quê? Porque o espírito escolhe estar naquela queda moral que a gente mencionou. O ato do dever, né, a natureza moral do dever é um ato livre, consciente e racional da vontade. Lembra que o espírito tem 3 atributos? Inteligência, a vontade, o senso moral, só que isso é desenvolvido, ele parte de simples e ignorante para chegar em espírito puro. Então, ele não começa como espírito puro, ele começa com tudo com nulidade e vai desenvolvendo porque o potencial está ali. Um exemplo aqui do Kardec, né, ele fala da lei humana que manda você respeitar o direito de outro. Então, se você está respeitando a lei humana que manda você respeitar o direito de outro, sua fundamentação do ato que você está praticando não é o ato do dever de natureza moral, não. Você está indo porque a lei mandou. Mas se não tivesse lei, talvez você estava ali desrespeitando. O fundamento é só aquela penalidade. Então, você está com medo, tá? Receio, que é aquela ideia do castigo e da recompensa, que é o exterior mandando em você. Então, você não tem nada íntimo. Por isso que precisou de lei humana para corrigir os atos das paixões desvairadas. Mas nós estamos evoluindo e a ideia é a gente cumprir a lei divina que está gravada na nossa consciência, que nós vamos acessando à medida que as revelações vão nos chegando. A revelação é a ciência, a revelação espírita, aquelas anteriores, todo o conhecimento que nos chegam pelos sentidos todo santo dia. Então, a lei divina é aquela que nos orienta, por exemplo, a caridade. E aí alguém fala para você assim, não, aqui não pode fazer caridade para essas pessoas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E você luta e vai dizer assim, não importa, vou preso, mas vou fazer essa caridade. Então, você não está reconhecendo as regras humanas e vai ultrapassar, inclusive em detrimento da sua segurança física, para poder socorrer o irmão. E aí a gente está no ato do dever, lá naquela história do bem para o bem de todos, né? Que ultrapassa a lei humana se for necessário. Então não é para ninguém sair aí descumprindo lei humana, não, pelo amor de Deus, tá? E o fundamento disso é a liberdade de acordo com o livre-arbítrio, que eu volto lá no ato consciente. Livre, racional da vontade, você ponderou tudo. E que você vai transformar em hábito, e quando você tiver espírito puro, você vai amar porque ama. O espírito puro ama, né? Aí a gente chega lá naquelas dissertações do Kardec, né? Que é os discursos da viagem espírita, e ele fala das consequências morais né, que o espiritismo, né, provoca, né? Quais são as consequências morais, quais são os deveres dos espíritas. O espiritismo corrige a distorção afirmando, o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E isso ele o prova. É muito fácil explicar, porque a certeza da vida futura faz com que o ser humano enfrente com paciência as misérias da vida presente. Porque com a doutrina da pluralidade das existências, todas as misérias revelam uma razão de ser, se tornam explicáveis, em vez de serem atribuídas à providência, em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revoltas, né? E aí ele está falando em expiações que não são castigos de Deus. As conclusões, portanto, para a gente trazer nesse nosso encontro e terminar essa noite maravilhosa, é que sobre provas e expiações, dentro de todo esse conhecimento compartilhado, ainda que alguém possa ter a ideia de pensar diferente,
nós vamos depreender do ensino de Kardec e do conjunto que expiação e prova são faces da mesma moeda. Expiação é consequência da falta. O mal que sentimos, segundo Kardec, que é o castigo. Mas nós sentimos é interior, não exterior. Não vem ninguém bater em você. Não tem chicote. A prova está em relação ao proveito que nós tiramos da expiação. Qual a expiação? 132, reencarnar, sofrer as vicissitudes de uma reencarnação para apropriar de conhecimento e evoluir e assumir a nossa tarefa na obra da criação. E, claro, se eu tenho algo que vai corrigir minha imperfeição e eu suporto bem, é prova, eu não preciso mais, já avancei. Todos os males da vida são consequências de faltas cometidas. A prova mais difícil para o espírito é suportar a dúvida sobre a existência de Deus. Então, Kardec é bastante interessante nesse sentido, né? Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. O exemplo de Kardec. Ao pretender graduar-se, o interessado é submetido a uma prova. Se ele é reprovado, a segunda tentativa já será para ele a expiação, porque ele está precisando repetir a mesma situação que já havia passado por ela. Lembra das histórias dos déjà vu? É isso também, né? Então, às vezes você já passou por aquela experiência. Então, tenta passar de uma maneira melhor, tolerar, ser confiante, resignado, né? Sabendo sempre que o espírito é imortal, que haverá sempre uma manhã melhor e mais feliz. A causa dos males suportados pelo ser humano na Terra não está fora, está nele mesmo, pois não resultam das virtudes. Os males que nós sofremos resultam das nossas imperfeições, aquelas imperfeições morais que o Kardec falou na nota da questão 983. O resumo aqui para a gente encerrar é que certas situações da vida têm mais particularmente o caráter de provas, outras têm, incontestavelmente, o do castigo. Todo castigo pode servir de prova. Quando você ouvir a palavra castigo, se lembre da expiação, porque nós vamos conceber uma ciência, uma fé racional, em que você é resultado de si mesmo. Não tem nada exterior, ninguém vai te cobrar, não tem débito. Ninguém está aqui reencarnado para pagar, é para corrigir imperfeição. O caráter essencial da expiação não está em ser imposta. Um espírito pode escolher, pode solicitar uma existência terrena que o leve a reparar seus erros do passado. Se a expiação for imposta, será por isso menos justa, porque toda expiação é consequência de uma falta cometida. Isso está lá na obra O Céu e o Inferno. Porém, é preciso colocar junto com a ideia espírita do livre-arbítrio, das leis naturais, dos princípios espíritas, e provas e expiações revelam a existência ou a ausência de qualidades da alma. Quando nós tivermos reunidas todas as qualidades, nós seremos espíritos puros. E aí a gente não precisa reencarnar mais. Enquanto a gente precisar reencarnar, nós estamos nesse processo. O resultado, tanto da prova quanto da expiação, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, será sempre o mesmo: melhoramento para o espírito. E o processo é esse. O espírito precisa primeiro reconhecer culpa, para isso ele precisa de conhecimento, para isso ele precisa reencarnar sucessivas vezes, porque tem alguns que não adquirem o conhecimento. E aí seria justo Deus impor alguma coisa para ele que ele nem sabe para que ele está sofrendo aquilo? É preciso que ele escolha. É preciso que ele escolha, tenha conhecimento de causa para que ele possa se arrepender e o seu arrependimento seja eficaz. Assim, e só assim, ele pode reparar. E aí, só então é que ele vai escolher expiar para dizer assim: bom, agora eu sofrerei da mesma maneira para, de certo modo, eu agora me livrar de toda e qualquer imperfeição que eu tenha. Por último, mas não menos importante, o resultado da influência quanto à concepção sobre prova e expiação. E a gente encerra deixando esse compartilhamento aí. Se a forma de conceber a doutrina dos espíritos guardar relação com a concepção religiosa, prova e expiação tem semelhança de castigo e de recompensa. Vai ter uma ideia de céu e de inferno, porque as religiões compreendem Deus antropomórfico que julga o indivíduo e lhe aplica individualmente um castigo, ou às vezes lhe dá uma recompensa. E a moral, nesse caso, é uma moral exterior, uma moral heterônoma, vem de fora para dentro.
Dita-se, então, para ele um conjunto de regras que, se ele não seguir, ele não vai alcançar a salvação. Então, ele precisa seguir essas regras com a mediação de outros indivíduos. E esses indivíduos que tornam, talvez, aqui encarnados, reencarnados na Terra, ou talvez como espíritos lá no mundo espiritual, a voz do céu, mas não passam de aqueles que vão usar e abusar dessa ignorância de você achar que é castigado externamente, e não pela sua própria consciência, pelo conhecimento que você adquire, pela vocação que você tem de melhoramento. Porém, se o Espiritismo for concebido como uma ciência, como preconiza Allan Kardec, prova e expiação assume o caráter pedagógico, de cunho individual, onde o ser que está sendo orientado, por quê? Pelas leis divinas, que ao longo do tempo vão agindo sobre ele. E aí, então, ele também age, faz, deixa de fazer, tenta, erra, acerta, faz escolhas livres, que lhe proporcionará conhecer delas os seus frutos. Essa moral, gente, ela é autônoma, interna, é você com você mesmo, escolhendo suas provas e suas expiações. E, às vezes, solicitando a ajuda daqueles que possuem um conhecimento superior ao seu, como numa vocação para o trabalho, como aqueles professores com os seus alunos, os pais com os filhos, entre outros exemplos. As regras, né, antes, né, é importante dizer que nesse aspecto do cunho pedagógico, entre você e Deus há uma relação umbilical. Deus não te castiga individualmente. Deus não te dá nada de mão beijada, mas sua relação é de pai e filho. É de pai e filho. Ele quer o seu melhor. As regras que vão reger a sua conduta já estão estabelecidas antes dele criar você. São as leis divinas ou naturais. E elas são mediadas pela nossa compreensão, pela compreensão que temos das leis divinas, as quais nós atingimos pelo conhecimento adquirido. Por isso que existe a ordem, a escala espírita, né, pessoal? Então, aqui nós encerramos agradecendo mais uma vez à comunidade da Fraternidade Espírita, Camilo Chaves, pelo honroso convite, e eu espero ter me desincumbido sem ter ofendido a nenhum coração amigo, esse não é o objetivo, sem ter aqui trazido os nossos exemplos para compartilhamento do conhecimento genuíno espírita, sem querer ofender o irmão A, o irmão B, o encarnado ou desencarnado, mas apenas trazendo para todos nós um conhecimento. A gente encerra agradecendo aos bons espíritos, e dentro desses bons espíritos, ao Renato, a Margarida e toda a direção aqui da casa, ao meu querido amigo Júlio, que também participa por vezes aqui desses encontros, agradecer ao grande irmão Jesus por essa oportunidade, agradecer aos benfeitores espirituais que protegem e auxiliam e guiam o trabalho dessa comunidade fraterna espírita, Camilo Chaves, que a gente possa nos reencontrar em outras ocasiões, trazendo outros temas tão bons e relevantes. Fiquem com Deus, a gente se encontra numa próxima oportunidade.